Começou mal o Flamengo na Libertadores, hein? Mais até do que o resultado, que foi péssimo diante das circunstâncias. A atuação foi muito abaixo. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva, habilite a notificação. Vamos nessa para analisar a estreia do primeiro brasileiro nessa edição da Libertadores de 2024. O Flamengo pegou um cenário até certo ponto complicado, porque jogar na altitude não é fácil, mesmo que não seja a maior das altitudes. Qualquer altitude pode ter algum tipo de influência no resultado e na atuação dos jogadores, mas eu acho que foi muito mais de um contexto coletivo, individual, né, o todo e cada um, do que necessariamente colocar aqui na conta do aspecto físico. A expectativa é muito grande, a gente está falando do elenco que, na minha opinião, é o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo, ele tem nesse grupo, e teria em qualquer outra, a obrigação de passar em primeiro, e não que o empate de hoje deixe o Flamengo numa situação ruim no grupo. Óbvio que não. Se você for analisar sem pegar um ponto fora de casa, pela matemática da classificação, é sempre algo razoável. Mas eu tenho certeza de que o torcedor do Flamengo esperava mais, sabe que esse time pode dar mais, e no grupo que tem as suas dificuldades logísticas, porque vai enfrentar o Bolívar e o Palestino, então, e é próprio Milionários, nenhuma das viagens é fácil, mas o Flamengo tem muito mais time do que todos esses adversários. Isso ficou também evidente nessa primeira partida, que foi esse desafio lá contra o Milionário. Vamos analisar o jogo, tentar encontrar aqui quais foram os pontos positivos e negativos do Flamengo nessa primeira atuação da Libertadores. E dá para dizer que o Flamengo talvez tenha enfrentado hoje o seu grande desafio no ano. Lógico que o Fluminense é mais tímido que o Milionários, o próprio Vasco pode ser mais tímido que o Milionários, e eu só consigo colocar, não vou nem dizer em igualdade, mas em situação parecida com a que o Flamengo viveu hoje, naquele clássico, até que eu narrei na Cazé TV, na fase de grupos entre Vasco e Flamengo, porque foi o jogo em que o Vasco conseguiu agredir o Flamengo e teve algumas boas oportunidades para fazer gol. Acabou não fazendo, o clássico terminou empatado em 0-0, o Gabriel Barbosa até perde um pênalti naquele clássico. Mas ali as jogadas aconteceram pela circunstância do jogo. Hoje eu vi o Flamengo mais acuado e em vários momentos desconfortável com o que estava acontecendo. Se a gente for pegar aqui as escalações, vamos começar pela, né, especificamente analisando aqui a escalação do Flamengo, né? Não pôde ter o De La Cruz com probleminha de febre, coisa e tal, e aí a entrada foi do Igor Jesus. Então, a linha de defesa tem aqui no Davi Luiz essa surpresa, esse nome diferente. Eu não vou nem dizer que ele comprometeu, porque eu não acho que tenha comprometido, mas o sistema defensivo e o lado esquerdo da zaga do Flamengo foi o lado mais frágil, vamos dizer assim. E nas bolas aéreas o Flamengo sofreu bastante. Então, Rossi no gol, beleza. Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha. Expectativa que a gente tem de ver o Vinha engrenando com a camisa do Flamengo, sendo o dono da posição. Não foi esse jogo, né? Jogou mal o Vinha. Atuação abaixo, ofensiva e defensivamente. Ofensivamente ele perde um gol que ele não pode perder, mesmo sendo na perna ruim. A gente acaba até relevando por ser na perna direita, mas de qualquer maneira, no contexto do jogo ali, mudaria tudo, né? O Flamengo largando na frente logo no começo, que foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Só passar a escalação, a gente analisa aí o contexto. Eric, Pulgar e Jesus. Jesus um jogo abaixo, Pulgar também bem abaixo. Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, Pedro e Arrascaeta. Vocês percebem aqui que pelas notas do SofaScore, só o Arrascaeta teve ali uma atuação mais próxima do seu padrão. Nenhum dos outros três realmente jogou muito bem. E aí no banco, o que me chama a atenção, né? Você ter, por exemplo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E a escolha do Tite pelo Davi Luiz. Lógico, tem uma sequência de jogos, tem a final do Campeonato Estadual, mas você priorizar a primeira partida da final ou até a segunda partida da final em detrimento a um confronto de Libertadores fora de casa com dificuldades, eu não acho que tenha sido a melhor escolha, mas também estou fazendo aqui a análise depois do jogo, né? O Tite, que tem o trabalho todo do dia a dia, certamente estava muito consciente do que estava fazendo. Mas não funcionou. No primeiro tempo, o Flamengo ele começa ali 10, 15 minutos bem, tem a chance com o Bruno Henrique escorando por meio para o Matias Vinha, depois de um grande passe do Cebolinha, tem a própria chance do Bruno Henrique, parou por ali. Então com 15, 20 minutos já não teve mais nada.
Tanto é que no primeiro tempo foram 13 finalizações do Milionários, uma bola na trave, vários cruzamentos na área. De um lado, esse Delvin Alfonso se mandando com o Catanho. Do outro lado, o Hernandes subia, mas não tanto quanto o Alfonso. E as bolas eram cruzadas o tempo inteiro. E o Flamengo sofrendo, o Flamengo incomodado, sem ali ação para ganhar a bola aérea, porque eram dois caras, né? Jordano e Castro, os dois dentro da área o tempo inteiro. E aí subindo, cabeceando, ganhando várias das bolas aéreas. E o Flamengo não controlava o meio de campo, que foi o grande ponto do jogo. Quando você joga numa... Né, aí a gente coloca altitude na conta. Quando você joga na situação de altitude, o ideal é você não ter que ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro. O ideal é você dominar a bola, trocar, controlar o meio de campo. Com tanto talento e tanta reposição quanto o Flamengo tem, você pode, entre aspas, desgastar os seus jogadores com a bola e tendo que correr quando precisar para trás. Aí o Tite coloca o Alan no lugar do Igor Jesus na volta do intervalo. Dá uma ligeira melhorada. O Flamengo também não controla. O Alan é muito mais passador do que o Igor Jesus nessa iniciação de jogadas, né? O Alan iniciando jogadas é muito bom. Até agora não mostrou meio o que veio no Flamengo. Não dá também pra gente chegar aqui e falar que foi um erro do Tite, porque o Alan até agora, na passagem dele no Fla, tá devendo bastante. E o Igor Jesus já demonstrou em alguns jogos também a sua qualidade. Não é um mau jogador, não fez uma boa partida. O Luiz Araújo, que vinha sendo titular, também saiu do banco, aí já depois do gol no lugar do Pedro. Ayrton Lucas não vinha e o Everton na lateral no lugar do Varela. Mas olha só, Léo Ortiz morre no banco, Léo Pereira morre no banco, Vitor Hugo morre no banco. O próprio Matheus Gonçalves, a gente pode colocar assim, não acho que seja jogo para ele, né? Mas era um cara também de tentar alguma coisa do meio para frente. Todos esses caras aí morreram no banco porque Cebolinha, Arrascaeta e Bruno Henrique não deixaram o gramado. Mas foi muito pouco. E o Flamengo ganhou um baita de um presente. Quando o Vasquez é expulso e sai o pênalti, e aí é importante falar, não há qualquer discussão acerca da expulsão e nem do pênalti. Eu até botei no meu Twitter, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, a parte da regra do jogo. Eu não gosto de ficar o tempo inteiro colocando isso, mas é importante porque muitas vezes as pessoas não leem o que tem na regra do jogo. E aí ficam naquela, olha só, a dupla punição. Não, olha só, gente, tá muito claro. Quando um jogador comete uma infração contra um adversário no interior da própria área penal, que impeça uma clara oportunidade do gol do adversário, e o árbitro conceder um tiro penal, o infrator será advertido com cartão amarelo se a infração tiver sido uma tentativa de tocar na bola ou de disputá-la. Em todas as demais circunstâncias, por exemplo, segurar, puxar, empurrar, por não ter a possibilidade alguma de disputar a bola, etc., o jogador infrator deverá ser expulso. Então, expulsão do jogador do Milionários é muito clara. Era um lance até certo ponto controlado, porque o chute do Pulgar é ruim. Depois do chute ruim do Pulgar, a bola acaba ficando pro Vasquez, pro Vargas, pro camisa 4, né? Aí ele dá um tapa muito longo na bola. No que dá o tapa longo na bola, o Vasquez faz a falta, né? Empurra o Arrascaeta por trás. Pênalti que o Pedro cobra muito bem. Pô, e ali, gente, verdade que ali era pro Flamengo ter matado o jogo, né? Dali pra frente você controla a bola, você faz o que você quiser com o adversário. Roda, tem um homem a mais, bota os caras pra, sabe, correr, paciência. E não foi isso que o Flamengo fez. O Flamengo teve ali alguns minutos depois do gol de razoável controle, mas o tempo inteiro, até mesmo dentro desse controle maior de posse do Flamengo, o Milionários agredia. E quando entra o cara até que faz a jogada do gol, né, o Rivaldo, ele entra pelo lado direito, dá um foguinho por ali. A gente pega só os números do segundo tempo. Foram 6 finalizações do Flamengo, 3 do Milionários. O Flamengo quase 60% de posse de bola. São números positivos, mas não era um controle que impossibilitava o adversário de chegar. E aí, para mim, está o grande problema da atuação. Você não jogar bem quando está no 11 contra 11 por vários motivos, é ruim. Agora, você quando tem 11 contra 10 e a vantagem, deixar o adversário desconstruir essa vantagem por falta de capacidade de controlar o jogo, é um problema. E o Pulgar domina mal a bola, vai vendido no lance. O Pulgar toma um corte no lance que ele vai totalmente vendido. Não é nem essa imagem aqui, né? Mas ele vai para a bola meio desesperado, tentando corrigir o próprio erro, dá um vacilo e sai o gol de empate.
E depois o Milionários, não vou nem dizer que ficou mais perto do segundo do que o Flamengo do segundo, mas a tal da querência, né? A tal do tesão para jogar, o Milionário teve mais do que o Flamengo. Eu acho que isso é uma coisa que não pode faltar, ainda mais em uma estreia da Libertadores da América. Não é um trauma, não é um problema. O Flamengo vai se classificar nesse grupo, mas é uma exibição ruim que deixa um sentimento de que, de repente, os jogos que foram feitos no campeonato estadual, nenhum deles ofereceu esse tipo de desafio ao Flamengo. Um adversário que agrediu tanto, vamos dizer, respeitou menos o Flamengo. Talvez o Fluminense tenha respeitado demais, Botafogo, o Vasco, Nova Iguaçu, enfim, isso, acho que o nível de concentração do Flamengo nesses outros jogos, especialmente nos clássicos, estava maior, mais mobilizado, e por fazer um jogo de maior concentração, você acaba dificultando mais a vida do adversário. Hoje, pareceu o Flamengo jogando uma partida normal, e não um jogo de Libertadores, não um time que quer ganhar o tetracampeonato da competição. Ficou devendo, não é drama, não tem, imagino eu, não terá, imagino eu, maiores repercussões na disputa da Libertadores da América, mas fica uma ponta de decepção de um dos favoritos, para mim, principal favorito, se a gente analisar elenco, ter jogado mal e ter saído com resultado. Olha como é que ele é. Ele é bom pela atuação, péssimo pela circunstância. Bom pela atuação, péssimo pela circunstância do jogo, um empate fora de casa contra o Milionários. Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, vou ficar sempre de olho aqui em vários dos jogos da Libertadores, e sempre que terminar o jogo que eu assisti com calma, eu venho aqui para fazer um vídeo e conversar com vocês, e lógico, abrir o espaço aqui para o debate no chat também. Beleza? Abraço, até a próxima.